Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, que alegria nessa manhã podermos acordar e vermos o brilho do sol e sabermos que o nosso Deus está ao nosso lado, suprindo as nossas necessidades, nos abençoando e nos concedendo mais um dia de vida. É a razão pela qual todos os dias pela manhã nos voltamos para Ele, entendendo que Ele é a nossa prioridade. Convido você nessa manhã a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 2. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí à frente de vós, e logo ao entrar achareis um jumentinho preso, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e o trazei-o. Jesus, quando coloca os seus pés nessa terra, o objetivo principal de Jesus era revelar o reino celestial. Jesus queria que as pessoas lhe entendessem como sendo o rei dos judeus, mas ele era o Filho de Deus, Salvador do mundo, consequentemente, rei de toda essa terra. Somente ele era digno da nossa adoração, somente ele é digno de nos redimir de todos os nossos pecados. Somente através dele é possível um dia a raça humana ser liberta da condenação eterna e herdar a salvação eternamente. Mas Jesus veio para uma geração que não queria enxergar. E acredito que você já deva ter ouvido falar que o pior cego não é aquele que não enxerga, mas o pior cego é aquele que não quer ver. Eles claramente viam em Jesus como sendo um homem diferente, mas no fundo do seu coração eles não queriam tomar a Jesus como sendo a solução para os seus problemas, porque o discurso de Jesus mexia com a ferida das pessoas daquela época. Jesus indo na direção de Jerusalém, de Betânia e Betfagé, Jesus pede para que os seus discípulos vá à sua frente e entrasse dentro de uma comunidade, e eles encontrariam um jumentinho que jamais tinha sido montado por alguém. Jesus seria o primeiro a montar naquele jumento. Geralmente uma autoridade daquela época, para representar quem ele era, ele montava num animal que jamais tinha sido montado por alguém. E era o que Jesus estava fazendo. Ele queria que as pessoas lhe recebessem como sendo única e exclusiva solução para os seus problemas, o Filho de Deus. Mas aquela geração estava com os seus olhos fechados para não entender, para não enxergar que Jesus era o seu Salvador. Os discípulos conseguiram encontrar o jumento que Jesus pedia para que eles fossem buscar. Mas no momento em que os discípulos passaram a trazer esse jumento, as pessoas que estavam próximas ali reclamavam dos discípulos, mas como eles estavam obedecendo ao Mestre, eles falavam que aquele animal tinha um objetivo final, que Jesus Cristo entraria na cidade montado nele. Como nós podemos ver no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nem todos os corações daquela época eram corações descrentes. Muitos creram em Jesus. A Bíblia fala que pessoas creram nele, confiaram que ele era o Filho de Deus, o seu Salvador, e tenho plena certeza, aqueles que creem em Jesus, eles advêm a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. No versículo 11 nós podemos ver que ao Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho, ele vai em direção ao local onde ele mais deveria ser respeitado e amado pelas pessoas, que era no templo. Mas ao chegar ali, poucas pessoas creram nele. O templo funcionava em razão dos méritos que Jesus Cristo iria alcançar na cruz do Calvário. O templo só tinha valor se Jesus Cristo de fato habitasse ali. Mas as pessoas que estavam no templo naquela época rejeitaram o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Somente ele poderia trazer salvação para aquelas pessoas. O sacerdote e os líderes daquela época deveriam ser os primeiros a convocar toda a nação para abraçar e receber a Jesus como sendo o único e exclusivo da sua vida. Mas a Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Jesus veio para os seus e os seus lhe rejeitaram. Jesus veio para os seus amigos, mas os seus amigos acabaram tirando a sua própria vida. Marcos capítulo 11, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Era no dia seguinte, era uma segunda-feira, depois de Jesus ter passado por dentro do templo, e eles estavam saindo de Betânia, e eles se depararam com a figueira que Jesus tinha amaldiçoado, e ela estava completamente seca, sem nenhum fruto.
A árvore estava completamente frondosa antes que Jesus passasse por ali. E uma árvore frondosa representava que ela poderia produzir muitos frutos. Mas depois que Jesus amaldiçoou, ela ficou completamente seca, sem nenhuma possibilidade de oferecer algum outro fruto. Aquela figueira representava o povo de Deus, os judeus, aquela geração. Eram pessoas que deveriam produzir muitos frutos. Deus esperava que eles representassem o seu nome. As bênçãos que Deus dava para aquela geração era para que eles pudessem mostrar para o mundo que eles eram filhos do Senhor. Mas a partir de então, por terem rejeitado a Jesus Cristo, eles seriam amaldiçoados e eles secariam. E uma nação que tinha sido escolhida por Deus para ser exclusiva do Senhor, para representar o seu nome, Deus agora estava dando oportunidade para que todos os povos da terra recebessem, crescem a Jesus e através da sua fé eles receberiam salvação. Marcos capítulo 11, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Essa parte do templo onde estava havendo esse comércio ilegal e irregular que Jesus repreende, era uma parte que estava fora do templo. Era aquele pátio grande onde havia oportunidade para que as pessoas se acomodassem por ali. Mas mesmo nesse ambiente não havia direito de poder fazer comércio dentro da casa do Senhor. Os valores estavam completamente invertidos. O lugar onde as pessoas levavam as suas ofertas para colocar nas mãos de Deus, muitas vezes o próprio sacerdote falava que aquelas ofertas não eram dignas, mas eles compravam e vendiam para outras pessoas com maior valor, com o objetivo de ganhar o recurso das pessoas. E quando Jesus Cristo entrou naquele ambiente e se deparou com essa situação, ele foi o primeiro a se levantar, a repudiar o pecado daquelas pessoas. Mas Jesus amava a todas as pessoas, mas o objetivo final do Senhor era ensinar àquela geração que eles estavam completamente perdidos, precisavam mudar a perspectiva da vida religiosa deles para que pudessem receber a vida eterna. Era por isso que Jesus chamava aquela classe de pessoas de salteadores. Quem, na verdade, ganhava nesse momento era Anás e Caifás. Esse comércio dentro do templo fazia com que cada vez mais eles enriquecessem, mas o céu não se agradava com a atitude daqueles líderes. Querido amigo, ao estudarmos o capítulo 11 do livro de Marcos, nós podemos ver claramente que o desejo de Deus é que nós o amemos com todas as nossas forças. Nós não temos como enganar ao Senhor, tentar disfarçar dizendo que o nosso coração é dele, mas vivemos para essa terra. Em algum momento nós seremos confrontados com o juízo celestial. Deus não irá permitir que nenhum lobo vestido de ovelha possa entrar nas mansões celestiais. Somente aquele que permite que o seu coração seja completamente transformado, moldado, receberá a vida eterna. Se nós estamos caminhando para o templo e dentro do nosso coração nós carregamos um monte de ódio, de rancor, em algum momento o juízo de Deus irá cair sobre a nossa vida. Se hoje nós queremos servir ao Senhor, nós precisamos fazer de forma voluntária, mas precisamos também fazer de forma transparente, porque os registros celestiais não veem apenas as nossas ações externas, mas ele vê o nosso coração, ele contempla a nossa vida por inteiro. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.